Olá, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula de República. E a primeira coisa que é preciso dizer é que muita gente chama essa primeira parte da República que a gente vai ver de República Velha. Esse nome foi um nome criado lá na era Vargas, claro, né? O Vargas olhou para trás e falou: Olha, galera, aquilo que existia antes era uma República Velha. O que eu vou fazer aqui agora é uma República Nova. Então, esse nome tem um juízo de valor, dizer República Velha. Então, vamos chamar de Primeira República, a parte que vai do golpe que instala a República em 1889 até o golpe que acaba com essa Primeira República em 1930. E de golpe a golpe a gente vai vivendo até hoje. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para o símbolo da República. Vocês estão vendo aí? Esse brasão, né? O brasão da República. Nesse caso, esse brasão foi criado por ordem do Marechal Deodoro da Fonseca, o homem que vai proclamar a República. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhezinho aí, que é o ramo de café. Então a gente tem no brasão da República o ramo de café de um lado e o outro é um ramo de fumo florido. E se a gente der uma olhada no brasão do Império, que vai aparecer agora, tá aí o brasão do Império, você vai perceber que permanecem os dois ramos, tanto de fumo quanto de café. Tá? Isso dá uma questão de Enem excelente, né? Coloca os dois brasões e pergunta, e fala, né? Percebemos a persistência do ramo de café em ambos os brasões. Isso significa que aí lá, sei lá, houve grande ruptura na passagem do Império para a República. Essa não é para você marcar, né? Essa é aquela questão para o aluno Teletubb que marca a primeira coisa que vê. Houve, e aí vai chegar e vai dar para você a ideia de continuidade. E de certo, existe uma certa continuidade na passagem do Império para a República. Não há uma cisão muito grande, porque aquela elite de cafeicultores que, de certa forma, dominava já economicamente e, em alguma medida, politicamente, o Império, agora vai dominar por inteiro, politicamente também, o cenário até 1930. Então, o ramo de café ele nos lembra disso, tá? Bom, somos uma república. Uma das primeiras coisas que as pessoas se perguntam é exatamente isso, né? O que é uma república? Eu coloquei para vocês uma definição, tá aí a fonte. Essa definição diz que é a forma de governo em que um ou vários indivíduos eleitos pelo povo exercem o poder supremo por tempo delimitado. Essa é uma definição de república que não é consensual, né? Por exemplo, Cícero, lá na República eh, Romana, né, os romanos vão inaugurar a ideia de república, Cícero vai dizer o seguinte: são necessárias três condições fundamentais para caracterizar uma república: um número razoável de pessoas, uma comunidade de interesse entre essas pessoas, interesses e fins, e um consenso do direito, então uma norma de direito que valha para todos. Então, vocês estão vendo aí que, é claro, Cícero não está falando, por exemplo, de eleição pelo povo e nem por tempo delimitado. Então, o conceito de república é um conceito aberto. Existem várias formas de se entender o que é uma república. Bom, quando o Brasil vira uma república, e isso significa então que há uma mudança institucional, uma das primeiras dúvidas que surgem é o seguinte: como é que a gente vai organizar essa nova república? São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul falavam de um federalismo. O que significa federalismo? Gente, isso é importante saber. Federalismo significa maior autonomia para os estados frente ao poder central. O exemplo que a gente sempre gosta de dar é o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você sabe que você vive assistindo filme americano, que em um estado o cara pode dirigir com 16, o outro só pode dirigir com 18, num estado tem pena de morte, no outro não tem. Isso significa que os estados têm muita autonomia ante o poder central. Então era mais ou menos isso que São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul queriam. E o Rio Grande do Sul, que é uma região com forte presença militar, porque é uma região de fronteira,
é uma região em que no Império duas grandes guerras aconteceram ali, sem falar de Farrapos, que vai começar na regência e acaba no Império, mas a Guerra Cisplatina no primeiro reinado e a Guerra do Paraguai no segundo reinado, elas estão passando por aquela região. Então, uma região com uma forte presença de militares. E por isso, ali, o tipo de federalismo é um federalismo muito ligado ao exército, que é o federalismo do tipo positivista. E aí, é claro, surge mais uma dúvida. Positivista? Mas o que é isso? Bom, vamos lá. O positivismo foi uma corrente filosófica, surge na França, mais ou menos no começo do século XIX. Então está alinhado, digamos assim, com uma modernidade dos tempos. Os principais idealizadores do positivismo foram Auguste Comte e o Stuart Mill. O que o positivismo vai defender? O conhecimento científico é a forma de conhecimento verdadeiro. A forma de se avançar é através da ciência. A ciência, ela tem a verdade. Então, nós precisamos nos afinar com o conhecimento científico. E para os positivistas, no que diz respeito à forma de organização de governo, a república é uma forma mais moderna, mais científica do que o império. O positivismo, gente, é muito famoso no Brasil no começo do século XX. Tem até uma música do Noel Rosa, um samba, cujo nome é Positivismo. Eu vou colocar um pedacinho dele aqui para vocês ouvirem. Olha só que samba legal. A verdade, meu amor, mora no poço. É Pilatos da Navilha quem nos diz. E também Você vai notar que lá na faleceu última de estrofe diz: pescoço o amor vem um o autor da guilhotina mas de o Paris. progresso é que deve A vir por fim. verdade, meu Isso amor, porque mora você no sabe, poço. o lema do positivismo era ordem e progresso. Lema que está até hoje em nossa amada bandeira. Bom, massa. Então o exército era muito positivista, no Rio Grande do Sul tinha muito exército, mas o exército era uma coisa, um bloco unitário? No, no, no. O exército também tinha suas divisões. Prestem atenção agora para o grande efeito especial. O exército está dividido. Bom, qual que é a divisão que existe no exército? De um lado, tem um grupo, que é o grupo do Deodoro da Fonseca, o sujeito que proclamou a República. São veteranos de guerra do Paraguai, são oficiais mais antigos, não haviam frequentado a escola militar e estavam menos influenciados pelo positivismo. Para eles, o positivismo não era essa coisa toda. Por outro lado, havia um grupo de oficiais mais jovens, ligados a Floriano Peixoto, quase todos saídos de escola militar. Na escola militar, o positivismo era muito pregado, ensinado, e eles então vão ser muito influenciados pelo positivismo. Esses dois caras serão os dois primeiros presidentes e eles refletem esses dois grandes grupos do exército. Beleza? Então, recapitulando essa primeira parte, a gente viu que não existe uma ruptura muito grande na passagem do Império para a República. A gente viu que República é um conceito variável, mas que é também uma outra forma de se organizar o poder dentro de um Estado. A gente viu que a República Brasileira, ou quando a República se instala no Brasil, houve um debate para saber que tipo de república seria instalada, se uma república mais federalista ou menos federalista. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul queriam mais federalismo. A gente viu que o Rio Grande do Sul era uma região com uma forte presença de militares e que o próprio exército estava dividido em pelo menos dois grupos, um grupo mais influenciado pelo positivismo e um grupo menos influenciado pelo positivismo. Bem, na próxima aula a gente vai ver aquilo que os historiadores chamam da República da Espada, ou seja, como foi o governo dos dois primeiros presidentes
militares. Beleza? Forte abraço, até.